Prefácio à Sabedoria da Kabbalah, com o Dr. Michael Leitman. Olá a todos. Continuamos o Prefácio da Sabedoria da Kabbalah. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá. Continuamos com o item 17, onde o grande cabalista que escreveu este artigo, o Prefácio da Sabedoria da Kabbalah, conclui todos os outros itens e diz: até agora clarificamos as 3 fundações nesta sabedoria. Ele escreve desta forma: o primeiro é a luz e o vaso, em que a luz é uma extensão direta de Atsumoto, do seu eu, e o vaso é o desejo de receber. E depois escreve que o segundo assunto é a clarificação das 10 Sefirot nos 4 mundos Abiyah, que são 4 níveis. E o terceiro assunto é a restrição e a tela, um novo vaso. Este é o novo vaso através do qual podemos receber estes prazeres do sistema superior. E, finalmente, ele escreve: compreendam e memorizem estas 3 fundações e as suas razões, pois foram clarificadas, pois, caso contrário, não vão ter qualquer entendimento de uma única palavra nesta sabedoria. Então, se puder fazer uma revisão destas fundações para nós. Dr. Leitman, significa que o primeiro termo básico é a luz e o vaso. O vaso, de onde tudo advém do Criador, a luz vem do Criador. E, gradualmente, vem através dos Sefirot, dos mundos, Alamot, até que está completamente oculto. E não pode ser revelado. Isso é a luz. O vaso é o que revela gradualmente a luz. Atrai a luz do Atsumoto, do Criador, através de vários níveis. Entrevistador, esta é a primeira coisa. Dr. Leitman, a segunda coisa são as 10 Sefirot e os 4 mundos, em que a luz vem do Criador para o nosso mundo, passa por 10 níveis, que ocultam e enfraquecem, e estes níveis são chamados de os níveis de ocultamento, os níveis que fazem concatenação e nos levam deste item, deste nível mais baixo em que nos encontramos até ao nível mais elevado que eventualmente teremos que alcançar. O que cria mais os mundos. Os mundos, há certos níveis de ocultação e quando conectam entre eles, constroem a escada. Isto é que é chamado de mundos. Estes níveis conectam entre eles, de 10 Sefirot para um nível mais alto até que alcançam o nível superior. Nós medimos estes níveis de formas diferentes, de acordo com o nível de realização. Existem, na verdade, 620 níveis, mais ou menos. Mas como é que os medimos? Existe esta divisão e o ponto principal é que o nível mais elevado, de nível de alcançar o Criador, o nível mais baixo é o nosso mundo, e todos os mundos, de cima para baixo e de baixo para cima, todos falam. Cada nível
Em cada nível existe a criatura e falam do nível em que se encontram e da luz que o preenche. Portanto, temos um nível oculto determinado de partes. Existem desejos, que são a fundação, e na fundação ele fala da restrição e da tela. Dr. Lightman, certo. Acontece que quando a luz concatenou de cima para baixo, em cada nível, tem que fazer uma restrição para permitir a possibilidade do inferior a aceitar. E em cada nível, a luz faz uma restrição. Torna-se mais pequena, enquanto desce nestes 125 níveis, através dos quais a luz faz uma concatenação de cima para baixo. E quanto à tela? Dr. Lightman, a tela existe para os inferiores poderem alcançar a luz. Para poderem alcançar a luz, têm que possuir uma tela, massar, o nível em que são semelhantes à luz. É quando os inferiores fazem uma restrição, não querem aceitar a luz superior, mas ao invés, apenas a querem usar para doação ao Criador. Usam a luz superior apenas para doação. E, portanto, no mesmo lugar, na mesma medida em que as criaturas não aceitam a luz superior, mas ao invés apenas a aceitam para doação ao Criador, tal como a alegoria do anfitrião e do convidado, da qual falamos, nessa medida compreendem-se um ao outro e existe a revelação. A revelação de um ao outro e estão na comunicação correta. Então, se eu compreendi perfeitamente, existe o Criador, a criatura, advém prazeres do Criador, e neste sistema, o Criador, a força superior, gera estes prazeres ocultos para com as criaturas, para que nós mesmos sejamos capazes de conscientemente alcançar estas situações de forma independente. Isto é correto, Dr. Lightman? Sim. Então, esta tela, que é uma força anti-egoísta, é uma força que nos permite, de alguma forma, levar a cabo a lei principal da natureza, a lei da semelhança de forma. Então, graças a esta tela, fazemos restrições para não receber prazeres para nós mesmos, e isto é chamado de equivalência de forma com o sistema superior. Dr. Lightman, certo? Então fizemos esta pequena conclusão e então depois Bala Sulam escreve. Ele diz no item seguinte, fala acerca de novas situações, 5 níveis e 2 forças. Uma é a dificuldade, ou seja, a força através da qual podemos rejeitar o prazer, kashyut. E a segunda força é a grossura, o aviut, o desejo de receber que pertence a Malchut. Se puderes explicar estas duas forças, kashyut, a força da tela, e o aviut, o desejo de receber. Dr. Lightman. Kashyut significa que a tela não quer deixar que a luz passe e o aviut recebe a luz. Está construído num sistema que é semelhante à luz, ou seja, temos duas forças que operam de uma forma mútua, o kashyut, que rejeita, a força de rejeição, que impede que a luz o penetre, e o aviut é a medida na qual
O vaso se pode conectar à luz, absorver a luz e ser semelhante à luz. Normalmente, o Aviute é quão vulgar o desejo é, ou seja, existem estes 5 níveis de Aviute, do desejo: desejo de controlar, desejo por felicidade, desejo por sabedoria. Quanto maior o desejo, maior o Aviute. Dr. Lightman, certo. Ou seja, existem estes desejos mais com maior Aviute. Dr. Lightman, certo. E então existe uma conexão mútua entre o Kashyut e o Aviut. Dr. Lightman, quanto maior a capacidade de rejeitar, maior a capacidade de aceitar. Podemos usar este maior Aviut para receber a luz e transformá-la de recepção em doação. Então, na realidade, isto é o que podemos fazer. Se pudermos usar, vamos dizer, algumas centenas de milhares de dólares pelo benefício dos outros, isso significa que tem um grande aviute e uma grande capacidade de rejeitar, ou então o oposto. Apenas usamos alguns milhões e o resto, se não usarmos corretamente, fica para nós. Bem, diz o Dr. Lightman, vamos dizer que sim. Eu queria perguntar, quando nós nos preparamos, quando eu me preparei para este programa, preciso de ver o que vamos aprender. O que Bala Sulam escreveu, ninguém o escreveu antes de Bala Sulam, nesta linguagem de Partsufim, Sefirot. Este nível compreensivo tem centenas de páginas. E já não estou a falar de Talmud, Esser Sefirot, onde existem centenas e centenas de páginas. Então, o que é que ele diz, na verdade, nesta introdução? É a forma como os desejos se desenvolvem e a conexão entre os desejos e a luz. Ou seja, por um lado, existe uma situação emocional e tentamos explicá-las precisamente desta linguagem mais apropriada. Dr. Lightman, certo? Então, é interessante que os historiadores ou cientistas, ninguém está a estudar esta linguagem. Dr. Lightman precisa de compreender este material de uma forma muito profunda para o sentir, para o poder expressar de uma forma matemática, física. É interessante que a Torá está a ser investigada há centenas de milhares de anos, mas aqui talvez porque é novo. Ele apenas o escreveu há 100 anos atrás, nos anos 40. E o Harry começou antes, já no século XV. Certo, mas o Harry não é bem o que escreveu o Bala Sulam. Pensa que chegou a altura de acontecerem maiores pesquisas nisto? Dr. Lightman, penso que as pessoas vão investigá-lo do lado da vida, porque vai haver esta transformação do mundo oculto para o mundo da revelação. Então as pessoas vão sentir como isto está verdadeiramente a acontecer. Mesmo o Harry, ele usava estes termos, Kashiut, Aviut, Dr. Lightman. Claro, foi tudo tirado daí. Antes do Harry não existia, nenhum cabalista escreveu desta forma. Michael, ele escreve que depois disto, na próxima parte, vai colocar umas centenas de coisas juntas e está a falar de um novo termo chamado Partsuf, que está dividido entre Torre e Sof. Rosh, a cabeça, ou seja, onde a pessoa recebe prazer, e os desejos estão divididos em 3 partes. Rosh, Torre, Sof. Se puder explicar isto, talvez traduzi-lo para numa linguagem mais. O Guf é onde recebemos o prazer. Pode explicar esta divisão em 3 partes? Dr. Lightman, o Partsuf.
O Partsuf podemos dizer que é um desejo, Dr. Lightman, certo, mas não podemos dizer apenas que é um desejo. É uma coleção de desejos conectados numa só intenção, que é receber pelo benefício de doar. Isto é o que caracteriza um Partsuf. Existem diferentes Partsufim. Alguns são sabedoria, alguns verdadeiramente podem receber pelo benefício da doação, Partsufim que apenas podem doar em forma de doação. E onde é que acontece? De onde vem esta divisão em três? Dr. Lightman, a divisão em três, Rosh, Tor, Sof, advém de. É que é preciso fazer o cálculo para ver se existe algum lugar em que é possível receber luz em forma de doação, que é o Rosh, que faz o cálculo. A segunda parte é a parte central do corpo, do Guf, que é onde já na verdade já recebe o prazer da luz superior. E a terceira parte do Partsuf, Sof, a terceira parte é chamada o Sof Sion, ao fim, é a parte final que não recebe a luz superior, que está ativada para parar a luz. Existem mais dois termos como estes que ele chama pé, boca, tabu, como as partes do corpo. As partes do corpo que mencionamos na sabedoria da Kabbalah fazem parte do Partsuf, do vaso espiritual, mas o Partsuf faz com estas partes o que tem que fazer para ser semelhante ao Criador. Então, se eu percebi perfeitamente, ou se eu percebi bem, o Partsuf espiritual é uma combinação de forças espirituais que trabalham em doação e não em recepção. Então, a decisão é feita no rosto, na cabeça, essa parte em que decidimos não receber para nós mesmos e onde entra é o torre e o que podemos usar pelo benefício, o que não podemos usar pelo benefício do Criador, a chamada Sof, Dr. Leitman, certo? E esse lugar onde o massar se encontra, a tela, é chamado de pé, boca, Dr. Leitman, certo? Significa que é um atributo anti-egoísta que nos ajuda a fazer esta análise. O mundo espiritual é um mundo de análise, Dr. Lightman, certo? Análises muito, muito, muito precisas e dessa forma agimos. No nosso mundo, a pessoa faz coisas de forma consciente ou não. Se é mais confortável para nós sentar desta forma ou daquela forma. Podemos dizer que, como resultado da razão, é por isso que vemos que a pessoa tem uma cabeça, um corpo, tudo advém daí. Dr. Lightman, claro, o nosso corpo biológico está construído de acordo como o nosso corpo espiritual está construído. Então, na verdade, não existe conexão entre o nosso corpo biológico e espiritual? O corpo espiritual providencia várias forças e atributos para desenhar o corpo físico.
Então não é como está escrito na Torá que a pessoa foi desenhada na imagem do Criador. No mundo espiritual existem estas relações entre a cabeça, o corpo, as mãos, os pés, e na verdade isto é como tem que revestir o nosso corpo físico. Ou seja, a semelhança é a razão e o resultado. Não é como se fossem duas coisas no nosso mundo, certo? Ele escreve um pouco mais à frente, fala de um termo, bem, não tanto um termo, mas um processo em que a tela enfraquece, a tela não enfraquece, ou seja, recebeu prazer, começa. Pode dar-nos um exemplo do que ele está a falar aqui? Dr. Lightman, ele está a falar de que a tela, que é uma força anti-egoísta que começa a operar dentro do desejo egoísta, a tela e o desejo gradualmente e aparentemente enfraquecem-se uma à outra. E, portanto, existe esta restrição, este enfraquecimento gradual, a purificação da tela e de forma gradual encurta o Partsuf, ou seja, esse mesmo desejo pode receber a luz pelo benefício de doação. E isto é como acontece dentro de nós, dentro das pessoas, com todos os desejos. Ou seja, existe como uma espécie de desaparecimento. Dr. Lightman, sim, é um processo de desaparecimento, enfraquecimento, uma concatenação de Partsufim, Sefirot até ao nosso mundo. Se o prazer, a luz, vai até ao desejo, nós sentimos isso imediatamente, vemos que é o que acontece. Sentimos uma espécie de centelha de prazer e depois disso, o prazer é apagado pela luz. E no espiritual estão a tentar explicar-nos que existe uma tela que não deixa que este prazer seja extinguido. Dr. Lightman, certo? Mas ainda assim existe este processo de enfraquecimento. Por que é que acontece este desaparecimento ou não é um desaparecimento? Dr. Lightman, acontece de forma gradual, porque a luz está sempre a pressionar, a pressionar, a pressionar e quer entrar totalmente no desejo. E do mundo de Ensof para o nosso mundo quer entrar e preencher todos os nossos desejos. E, portanto, não existe escolha, exceto pela tela que enfraquece e que perde toda a sua capacidade. E então terminamos a dispersão da luz no vaso. Estamos vazios? Não, está preenchido com algo. De forma gradual, torna-se sentido e permite-nos a purificação da tela e o desejo torna-se mais pequeno. É como quando começamos a comer e gradualmente o desejo, o apetite desaparece. E depois acaba. Sim, no nosso mundo é claro, mas existe como uma patente no mundo espiritual, porque temos uma tela, não recebemos as coisas no nosso ego. Dr. Lightman, mas faz uma limitação, uma restrição, e portanto esta limitação minimiza. Então, onde é que recebemos os prazeres num novo vaso? Então, a patente é o facto de que o nosso vaso egoísta não pode receber prazer nele, apenas quando construímos um novo vaso com a ajuda da tela, que é chamado de doação.
Porque quando a luz de Ein Sof chega, recebemos prazer de Ein Sof. E neste último item falamos já sobre isto. Quando a luz interna toca a luz circundante, por um lado está sempre a pressionar o nosso desejo, porque quer entrar, porque o objetivo da criação é que as criaturas tenham deleite e prazer, mas com a ajuda da tela não permite que a luz entre, porque não quer sentir vergonha. E este embate entre a luz e a tela é chamado AKA, da luz interna, a mesma luz que entra no vaso, e a luz circundante. Isto é o que podemos fazer pelo benefício do Criador, Dr. Lightman, certo? E a luz que não entra é chamada luz circundante. Ou seja, apenas aceita o que pode aceitar pelo benefício do Criador. O que não pode receber deixa para mais tarde, aparentemente. E existe à nossa volta como luz circundante. E isto é chamado de luz circundante, Dr. Lightman, certo? Mas também pode ter prazer da luz circundante, que existe. Mas ainda assim não é como o deleite da luz interna, que alcançou e que o preenche lá dentro. Ou seja, o objetivo da criação é que toda a luz seja 100% interna. Dr. Lightman, certo? Que a criatura receba toda a luz dentro dela. Muito bem. Falamos acerca de 30 itens aqui, 30 excertos. Isto está explicado em várias línguas, de uma forma muito interessante, vai-se repetindo. Dr. Leitman, claro, é o mais importante para absorver estes conceitos. Então, aprendemos o mais interessante no livro. Como os nossos desejos são construídos e não desperta assim emoções tão especiais. Não sentimos que está dentro de nós, que é prático, que nos permite vencer, e quando o sentimos, vamos ver o quanto que está escrito neste artigo. Está tudo implementado em nós e traz-nos para alcançar o ponto mais elevado da criação. Vamos dizer que não importa como alcançamos ou como foi criado, tomamos um comprimido e já está, a dor de cabeça desaparece. Dr. Lightman, certo? Então a pergunta é: todos precisam de o estudar ou alguém vai inventar um método? Dr. Lightman, tem que haver um desejo. Se não tiver um desejo, nada vai acontecer. Não pode forçar a pessoa a querer. Isso é claro, mas como é que a natureza tem isto desenhado que todos vão estudar? Dr. Lightman, a natureza existe alcançarmos o final do nosso desenvolvimento corpóreo e temos que alcançar os mundos superiores. E para isso temos que estudar, temos que o aprender em nós mesmos, não apenas aprender por aprender, tem que ser uma coisa prática dentro de nós. Temos a tela, sentimos a nossa conexão com o Criador, e quanto o estamos a usar pelo nosso benefício, pelo benefício dele, isso vai tudo ser claro, Dr. Leitman, certo? Podemos praticar agora, ao invés de praticar do Criador, que não pode sentir, podemos praticar nas outras pessoas, Dr. Leitman, claro. Peguem alguma coisa que gosta muito, que lhe dá prazer, por exemplo, na sua boca, e experimente não sentir o sabor. Vamos dizer que vai comer um bolo muito saboroso e em vez de querer sentir o prazer, quer sentir como passar esse prazer ao Criador. A entrevistadora, ok? Vamos tentar? Tudo do melhor.